Fala galera, tudo bem com vocês? Por cá, professor Tiago Cordeiro, e nós vamos iniciar aqui a correção, beleza? A correção das questões que foram feitas, aplicadas hoje aí na prova da Polícia Civil da Bahia, tá? Então hoje, dia 24/7/2022, ocorreu aí o concurso da Polícia Civil da Bahia e nós vamos fazer a correção da disciplina de informática, comentar aqui todas as questões e passar esse gabarito extra oficial para vocês. Beleza? Então, olho na tela, fica ligado, vamos começar. Olha só, Informática Polícia Civil da Bahia, cargo de investigador, e nós vamos corrigir a prova versão A, professor Tiago Cordeiro. Vamos lá. Nossa primeira questão do caderno de informática é a questão de número 21. Vamos ver o que é que ela traz aí pra gente. Olha só, quanto às noções básicas sobre IP e e-mail, analise as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiros ou falsos, tá? Então vamos lá, vamos ler aí o primeiro parênteses que é que ele fala. Existem atualmente duas versões de IP, os denominados IPv4 e IPv6. Eu te adianto que esse primeiro parênteses está correto, beleza? Esse primeiro parênteses está correto. Professor, mas na verdade o que seria esse IP, esse endereço IP? O endereço IP é um número que é atribuído a um equipamento que está conectado a uma rede de computadores. Então, por exemplo, se você tem um celular, se você tem uma impressora, se você tem qualquer equipamento que esteja conectado aí à rede, tá? Ele vai receber, ele vai ser atribuído a ele, tá? Um endereço IP, tá? E o que é que acontece? O IP versão 4 foi um número aí que se esgotou, chegou a uma capacidade máxima e, portanto, foi criado o IP versão 6, tá? IP versão 6. Enquanto que o IP versão 4 é um número que gira em torno de 4 bilhões de equipamentos, certo? O IP versão 6 é um número que dá aí para conectar cerca de trilhões de equipamentos distintos, tá certo? Então, daí você tira a imensidão, né, de quantidade de equipamentos que podem estar conectados, tá certo? Então, existe sim o IP versão 4 e existe sim o IP versão 6. Professor, basicamente, o que seria a diferença de um para o outro? Olha só, a diferença básica é que o IP versão 4, o IP versão 4, tá? Vamos colocar aqui a diferença deles dois, IP versão 6, tá certo? O IP versão 4 é um número que contém aí 4 casas, que na verdade é chamado de octetos, separados por ponto. Então temos aí 4 casas separados por ponto. E esse número, cada octeto, cada casa, vai conter um número que pode variar de 0 a 255, certo? E cada casa dessa, cada octeto desse, tá? Contém 8 bits. 8 bits. Cada octeto contém 8 bits. Se você somar cada octeto desse aqui, ao final vai dar o quê? 8 mais 8, 16. 16 mais 16, ao final, esse número vai gerar um número de 32 bits, tá certo? Não esqueça de que cada octeto desse, cada casinha dessa aqui, ó, pode conter um número que varia aí de 0 a 255, tá? Já no IP versão 6, nós vamos ter um número, tá? Hexadecimal. Professor, o que é um número hexadecimal? É que ele vai poder variar aí de 0 a 9, certo? E ele pode também, entre os números, conter letras de A a F. Beleza? E aí, esse número, o IP versão 6, ele não tem apenas 4 casinhas, ele vai dobrar as quantidades. Enquanto que o IP versão 4 tem 4 casinhas, 4 octetos, esse aqui ele vai ter 8, ó. É dobrado. E é separado por 2 pontos. Os octetos são separados por 2 pontos. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 casas separadas por 2 pontos. E como ele dobra tudo, cada casa dessa contém, ao invés de 8 bits, vai conter 16 bits. E ao final, se você somar, vai dar um número total
de 128 bits, tá certo? 128 bits. Então tá aí a diferença desses dois números, sim, correta. A primeira, nós temos IP versão 4 e IP versão 6. Tá? Vamos para o segundo. O mesmo equipamento pode ter vários IPs, assim como vários e-mails. Correto também, tá? Correto também. Beleza? Como assim, professor? Se você atribuir um endereço IP ao seu equipamento de forma manual, você pode basicamente acrescentar aí outros endereços IPs ao seu mesmo equipamento. Da mesma forma, por exemplo, um dispositivo móvel, um celular, tá? O e-mail é um número que identifica um dispositivo móvel, tá certo? E além de identificar esse dispositivo, ele passa para o fabricante quais são as características desse dispositivo. Quais são as características, por exemplo, de um smartphone, tá? E ele ajuda bastante, inclusive em caso aí de perdas, roubos desses aparelhos, tá? Porque ele consegue, inclusive, fazer uma localização, além de identificar esse aparelho que foi perdido, que foi roubado, tá? Professor, então quer dizer que eu posso também, no meu smartphone, ter mais de um e-mail? Pode sim, caso esse smartphone ele tenha, por exemplo, várias entradas de chips. Se o seu aparelho, por exemplo, é um aparelho dual chip, você pode ter basicamente 2 e-mails nele, tá certo? Então, pode sim ter vários e-mails e pode sim ter vários endereços IPs em um mesmo equipamento, tá? Então, correto também a segunda assertiva. O e-mail, vamos para a terceira. O e-mail é um código de 15 dígitos que identifica de forma internacional os celulares. Como eu te falei agora há pouco, sim, o e-mail é um número que identifica um aparelho. É um número que identifica um dispositivo móvel de forma internacional, independente de onde esse aparelho esteja, tá certo? E sim, o e-mail é um dispositivo, é um número de 15 dígitos, tá? Basicamente, o e-mail ele é constituído da seguinte forma, ó. Ele é um número que também vai se dividir em 4 casinhas. 1, 2, tá? Deixa eu só diminuir aqui. Ó. 1, 2 casinhas, 3, 4, tá certo? Como assim, professor? Aqui, nessa primeira casinha, você pode ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 dígitos. Nessa segunda casinha vai ser, em regra, né, na maioria dos casos, 2 dígitos, tá certo? Depois mais 6 dígitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e aqui por último mais um dígito, tá? Então se você contar, esse número basicamente é um número constituído, na grande maioria das vezes, o e-mail, tá? Vai ser um número de 15 dígitos e sim, tá correto. Então nós temos aí as 3 assertivas como corretas, tá? Gabarito, portanto, dessa questão de número 21, gabarito item A. Vamos passar para a nossa próxima questão. 22. Dados os 3 conceitos técnicos abaixo, assinale a alternativa que corresponda respectivamente a cada um desses conceitos especificamente. Primeiro, vírus que cria cópias. Vamos pegar as palavras-chave, ó. Cria cópias em outras unidades ou equipamentos, né? Ou até mesmo, ó, em computadores de uma rede, tá? Ele vai se espalhando, ele vai espalhando cópias em uma rede para executar ações maliciosas, tá certo? Olha só, o que é que você tem que ter atenção? Inclusive, essa banca, em questões anteriores, ela já considerou o worm como sendo um tipo de vírus. Então, daí a importância de você estudar a banca. Você, candidato que está se preparando para um concurso, você tem que estudar a banca, saber como é que ela cobra, saber o que foi que ela já trouxe em questões anteriores. Então, essa banca ela já trouxe sim, em questões passadas, esse conceito de querer ali dizer que o worm é um tipo de vírus. Mas a gente sabe que na teoria, tá? Inclusive, se você procurar na cartilha de segurança da informação, você vai encontrar que essa cartilha é a base de formulação para várias questões de concurso. Você vai encontrar que vírus é uma coisa e que o worm é outra. Que ambos são exemplos, tá? São exemplos de malwares, tá? Então eu tenho vírus como sendo uma coisa
e eu tenho o worm como sendo outra coisa. Mas aí a banca, ela vai renovando, ela traz de novo esse conceito de dizer que vírus, tá certo? Que vírus é um tipo de worm, tá? E aí a gente vai entender esse gabarito, esse item como sendo uma assertiva correta, tá? Não que essa banca ela vá realmente anular essa questão, inclusive por já ser um entendimento que ela traz de concursos anteriores, tá? Mas se a gente for procurar na forma técnica realmente, tá? Nós temos que cada um aqui, por exemplo, o vírus, ele tem suas características próprias e que o worm ele vai ter também suas características próprias, tá? Mas eu acredito sim que a banca vai trazer esse item aí como sendo de fato o worm, tá bom? Beleza? Então marque aí, ó. Primeira, tá certo? Essa primeira vai ser, portanto, o worm, tá? Worm. Vamos lá. Segunda, esse malware é como uma porta criada. Opa, olha a palavra-chave. Falou em porta. Falou em porta. Professor, falou em porta. Eu lembro de quem? Eu já lembro da backdoor. Eu já lembro da backdoor, certo? E o que é que uma backdoor faz, professor? Ela deixa portas abertas para permitir o acesso de um invasor a uma rede, a um computador vulnerável, tá bom? Então vamos ver o que é que ele diz aqui, ó. Criada a partir de um programa cuja instalação não foi autorizada pelo usuário, tá? E explora a vulnerabilidade, ou seja, deixa o computador vulnerável e permite que terceiros tenham acesso à máquina. Correto. Essa é a característica de uma backdoor. E de número 3, método que tenha como forma pescar os dados de uma vítima, para que eles cliquem em links. Ó, toda vez que falar em pescar dados e clicar em links, tá certo? Você já associa essas palavras ao phishing. Ao phishing, beleza? Tranquilo? Então nós ficamos, ó, worm, backdoor e phishing, certo? Professor, o que vai poder gerar aí vai ser uma certa polêmica nessa primeira assertiva, não é verdade? Essa primeira assertiva de fato vai gerar uma certa polêmica. Por quê? Porque de acordo com a cartilha de segurança da informação, olha quais são as características, ó. O vírus, certo? Tem uma característica, tá certo? E o worm ele vai ter uma outra característica, tá bom? Quais são as características? Vamos lá. O vírus, ele sempre precisa de um programa para ficar hospedado, ou seja, ele sempre precisa de um hospedeiro, certo? Ou seja, o vírus, ele não é independente, ele não vive sozinho. Sempre ele vai precisar de um programa ou um arquivo para ele entrar dentro desse programa e desse arquivo, para que ele saia conseguindo se replicar, tá certo? Então ele sempre vai precisar de um hospedeiro. E ele vai precisar sempre que esse arquivo infectado, esse programa infectado, seja executado. Ele precisa, portanto, sempre da execução, tá? Já o worm não, o worm ele é independente, ó. Ele não precisa de hospedeiro. Quando a gente fala que ele é independente, é que ele não precisa de hospedeiro. E a ideia dele é criar várias cópias, e espalhar essas cópias em uma rede. Espalhar essas cópias em uma rede de forma automática. Sempre procurando achar vulnerabilidades dentro dessa rede, para que ele consiga se espalhar nessa rede, se espalhar nesse computador, tá? Então, geralmente, a distinção é essa. Só que foi o que a banca fez. A banca falou que o vírus, tá certo? Que o worm, perdão, é um tipo de vírus, tá certo? E aí eu repito, como ela já havia cobrado em outras questões esse conceito, dizendo aí que ambos seriam a mesma coisa, eu acredito que ela vai considerar esse item como sendo worm, beleza? Show? Vamos lá, próxima questão. 23. Quanto à identificação de arquivos, relacione os principais tipos de formatos de arquivos da coluna da esquerda
com a respectiva descrição da coluna da direita. Vamos lá. JPEG, tá? JPEG vai ser um formato de imagem, tá? Vai ser um formato de imagem. Então, ó, você já sabe que, ó, vamos ligar para cá, ó. Esse 1 aqui vai estar ligado com esse C, tá? Então, coloca um bem aqui, ó. Coloquei 1, certo? Então, JPEG é um formato comum de arquivo de imagem. Nós temos outros formatos de imagem, como, por exemplo, PNG, certo? PNG, BMP, tá? Só para você lembrar aí, certo? Mas JPEG é um formato de imagem, beleza? Show! E esse segundo aqui, professor, MPEG? MPEG é um formato de arquivo de vídeo. Então, aqui ao lado do D, você coloca o número 2. Você coloca o número 2. Próximo, DocX, pessoal. DocX é o formato padrão do Word. É o formato padrão do Word. Ao lado do A, você coloca o número 3. Beleza? E o número 4, HTML. Tá? HTML você coloca aqui ao lado do B. Tá? Então, vamos ficar com a seguinte sequência. Ó. O 3 está associado ao A, o 4 associado ao B, o 1 associado ao C e o 2 associado ao D. Então, de cara, ó, 1 está associado ao C, então já elimino o item B e já elimino o item D. Então, posso ficar aqui entre o A, o C e o E. Mas vamos seguindo. O 1 está associado ao C. O 2, pessoal, o 2 está associado ao D. Então, o 2 está associado ao D. Então, eu já elimino, ó, o item E. E aí eu fico entre o item A e o item C. Mas vamos lá. O 3, pessoal, o 3 está associado ao item A. Então, eu já elimino, ó, esse item aqui. E o nosso gabarito vai ser o item C. Beleza? Gabarito, portanto, item C. Tá? Vamos para a nossa última questão aí. Uma questãozinha de planilhas. Questão simples, questão fácil, que você não pode errar. Simplesmente você vai fazer, presta atenção. Você vai resolver a função soma e você precisa lembrar quais são os critérios de prioridade dentro de uma operação. Quando você vai resolver uma operação, tá? Você tem que obedecer os critérios de prioridade. Então, primeiro você resolve tudo que está dentro dos parênteses, depois você procura se tem ali o sinal de exponenciação. Se não tiver o sinal de exponenciação, como você já fez os parênteses, tentou depois de fazer os parênteses, procurou se tem exponenciação, não tem exponenciação, aí você vai para o terceiro critério de prioridade, que é o quê? Multiplicação ou divisão. E só por último, você vai fazer soma e subtração. Então, vamos lá, vamos fazer juntos aqui a nossa questão de número 24. Tá? Então, eu vou só repetir a fórmula, vou trazer a fórmula para cá, igual soma, abre os parênteses, A2, até, esses dois pontos, lembra que é até, C2, certo? E aí você traz aí, você fecha os parênteses, você fecha os parênteses, coloca a divisão, depois abre parênteses de novo, B1 menos B2, B1 menos B2, certo? Fecha os parênteses, mais A1, fecha o último parênteses, dividido por C1. Então, vamos lá. O que a gente tem que fazer primeiro? Vamos resolver o que está dentro dos parênteses. Vamos lá. Primeira operação aqui, portanto, vai ser essa operação de soma aqui, que a função está ordenando. A função está ordenando. Soma. Vamos somar. Vamos somar, então, de A2 até C2. Qual é o intervalo, professor? De A2, ó. A2, está aqui o A2, até o C2. Essa soma aqui vai dar quanto? Aqui vai dar, ó, 5 mais 6, 11. 5 mais 6, 11. Mais 7, 18. Então, aqui, ó, essa função aqui, você já sabe que vai dar 18, certo? E aí, você já resolveu esses parênteses aqui. Baixe, portanto, agora a divisão. Baixei a divisão, professor. O que é que eu faço agora? Agora, você vai resolver esse segundo parênteses. Que é o quê? B1 menos B2. Quem é o B1, professor? O B1 é 9 e o B2 é 6. Isso aqui vai dar igual a 3. 9 menos 6, ó. 9 menos 6 dá igual a 3. Tá certo? Beleza? Agora você já sabe
que você resolveu, ó, agora você já sabe que você resolveu os dois parênteses. Só repete agora aqui o mais, repete o mais, e coloque o valor de A1. Quem é o A1? A1, ó, é 10. A1 é 10. Substitui. Substituiu, substituiu, né? Lembrando que aqui nós ainda temos esse último parênteses. Nós ainda temos esse último parênteses, tá certo? Para depois irmos para essa divisão. Para depois irmos para essa divisão. Só pegar agora aqui outra cor de caneta e vamos lá. Vamos agora dividir 18 por 3. 18 dividido por 3. 18 dividido por 3, isso aqui vai dar igual a 6. Isso aqui vai dar igual a 6. Baixa o sinal de mais e baixa aí o 10. Baixa o 10. Tá bom? Baixou o 10, baixei, professor. Volta de novo parênteses, divisão e o C1. Deixa eu logo substituir aqui. Quem é o valor que está lá em C1, professor? O valor que está em C1, o valor que está em C1, vamos ver. O valor que está em C1 é 8. Então, isso aqui vai ser igual a 8, certo? Então, vamos somar. 10 mais 6, professor. O professor não faz nem a divisão, não? Não, porque nós ainda temos esse parênteses aqui, ó. Certo? Então, prioridade, parênteses para depois dividir, certo? 10 mais 6, isso aqui vai dar 16. 16 dividido por 8, isso aqui dá igual, ó, é igual a 2. Nossa resposta, então, 2, item é o gabarito da nossa questão de número 24, beleza? Questão tranquila, questão fácil, prova tranquila, tá certo? Com exceção ali daquela parte de vírus e o worm, que vai trazer um pouco aquela complicação ali, que pode, o candidato também pode colocar recurso, tá certo? Mas, no mais, uma prova super tranquila, uma prova bem elaborada, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado. Foco, força, não desistam dos seus sonhos. Valeu!